Boa noite a todas as pessoas interessadas que queiram assistir esse vídeo, mas por favor, se começarem a assistir, que seja ela do começo ao fim. Talvez não vai dar para ver em apenas um capítulo, porque a história é de uma vida aonde, desde o início, tem muitas controvérsias, muitas cenas perigosas, as condições cheias de turbulência, aonde teve mineração, garimpo, matas, cobras, onças, bichos, coisas assim, para uma pessoa que não conhecia nada, que tinha apenas no espírito, um espírito de aventura, que tudo isso se passou e não sei na realidade como é que conseguir ficar vivo. Mas graças a Deus, logicamente que não sei, mas sei de uma coisa, a existência de Deus, porque aqui estou. A minha família, isso há muito tempo atrás, lá nos anos de 30, lá nos anos, começou em 25, talvez até no ano 20, 1920, ou talvez até mais cedo, a minha família vinha lá da Bahia, de uma cidadezinha, por nome naquela época, Santa Maria da Vitória, próximo a Carinhanha, próximo que eu falo, a uns 200 quilômetros, por aí assim, meus bisavós. Meu bisavô era conhecido como Heitor Lopes de Oliveira. Esse Heitor Lopes, ele tinha um tipo de um cangaço muito grande, uma fortuna, era 11 mil alqueires, cada fazenda dele tinha uma média de 1.000 alqueires e era plantado tudo em cacau e cana-de-açúcar. A minha bisavó, a Sinhana, essa Sinhana Lopes, pura e simplesmente era uma mulher muito vigorosa, muito bonita, e o meu bisavô, um homem trabalhador, um homem com uma dignidade, muita raça, pura e simplesmente, na Bahia era conhecido como um homem que tinha uma alcunha de Heitor, que não era o nome dele, então Heitor Lopes. Muito bem. Esse Heitor Lopes tinha a esposa dele, como tudo na vida, e queria honestidade em tudo, porque naquela época, se a mulher pisasse fora, estava o perigo de morte. Meu bisavô era acostumado, tinha cangaço, essa coisa toda, aonde tinha alguns parentes que seriam chefes desses cangaços, entravam em delegacia naquela época, tirava quem ele queria e eu colocava preso também quem queria. A minha bisavó, ela andou aprontando com um letrado, porque naquela época quem tinha estudo ou coisas assim, que sabia ler, falar, conversar, era chamado de letrado. E meu bisavô chamou ele para que fosse o professor dentro daquelas comunidades onde ele dominava para os colonos. A minha bisavó se engraçou com este professor e esse professor se enganou, se também engraçou com ele. Pura e simplesmente, meu bisavô saiu para olhar as fazendas, porque ele era a cavalo, porque naquela época não tinha carro, não tinha nada, era animais. Saiu para percorrer as 11 fazendas, que era 11 mil alqueires, era muita coisa, e passava semanas para poder recorrer às fazendas, que era tudo plantação de cana e também cacau, essas coisas assim. Muito bem. Minha bisavó aprontou com esse professor e, com medo, esperou meu avô viajar, pura e simplesmente catou todo o dinheiro que tinha e, com o professor, saiu levando uma criança, que essa criança seria o meu avô. Muito bem. Meu avô e foram para a região de Uberaba, foram para a região de Tuverava, foram para a região de Garapava e saíram. Meu bisavô, muito triste com a situação, quando chegou não encontrou a velha, naquela época a moça, a mulher dele,
mandou um cangaço de 40 homens, sendo que meus primos daquela época seriam os chefes desses cangaços. A ordem era cortar o pescoço, cortar a orelha da mulher, cortar a orelha do professor, levar, e a criança tinha questão de 3 meses, 4 meses, levar a criança de volta para o meu bisavô. Isto na Bahia, em Santa Maria da Vitória, naquela região. Pura e simplesmente, esse homem todo afortunado e muito triste com o acontecimento, deu dinheiro para os cangaceiros, cujos chefes eram meus primos daquela época. Muito bem. Foram atrás, ficaram sabendo que tinha ido para Uberaba. Os cangaços foi atrás. Uberaba, a mulher ficou sabendo, assim, Ana ficou sabendo que o cangaço estava atrás e foi para Igarapava. Chegando em Igarapava, também eles pegaram a rota dela, lá ela foi para Ituverava. Eles foram atrás, voltou novamente para Uberaba. De Uberaba voltou novamente para Igarapava. Quando esses primos viram que o dinheiro estava acabando, porque ficava caro, naquela época também ficava muito caro, muito homem, e não encontrava. E eles não podiam voltar de mão a banana porque gastaram o dinheiro. Muito bem, vendo que não conseguiam, que a mulher era muito esperta e o homem muito ladino, na realidade compraram fazendas na região de Bebedouro, aqui no estado de São Paulo, e ficaram por aqui mesmo. Então, isto foi o começo de uma história. Eu não cheguei a conhecer essa minha bisavó, não cheguei a conhecer nem o meu avô, porque meu avô se formou, se tornou um homem de bem, muito estudado, mas na realidade foi chefe de estação de Uberaba, isto há muitos anos, e pura e simplesmente as coisas foram indo. Só que a medicina naquela época, medicina atrasada, o que que houve? O avô, que era essa criança, que depois arrumou minha avó, mataram ele com uma injeção no coração, dizendo que seria para tirar água do coração. Meu pai, o que que aconteceu? Ele tinha apenas 4 anos, viu tudo isso se passar, e tudo que eu estou contando são coisas que ele me contava. Muito bem, aí eu perdi naquela época o meu avô. O meu avô, que era filho do meu bisavô, que deixou essa fortuna toda para trás. Muito bem, as coisas foram indo. Também o meu pai, depois de um determinado tempo, faleceu e essa história ficou para sempre. Só que ele contava muita coisa, inclusive do meu avô, meu falecido, ele era uma pessoa que tinha o sangue nas veias, o sangue no corpo, e partia para uma luta muito grande para compra de ouro, porque ele se formou em dentista e naquela época usava colocar dentes, que falava ser dente de ouro, nada mais do que aquelas obturações, aquela casquinha de ouro 24, que era o ouro com liga. Então ele comprava ouro lá no Mato Grosso, ia com mais uma pessoa com o nome de Galdino. Galdino é um homem que acompanhava o meu avô para comprar ouro dos indígenas no estado de Goiás e Mato Grosso, que não tinha estrada, era cavalo também. Só meu avô morreu, meu pai ficou sabendo das histórias, pequenininho, e aquilo ficou de boca em boca, mas até quando eu fiquei sabendo. Muito bem. E com essa história toda, eu nasci. Depois de um determinado tempo, que o meu avô também já tinha falecido, o meu pai acabou falecendo também, e eu fiquei apenas com as histórias que até hoje estou passando para frente. Com esse sangue nas minhas veias, de tudo isto, eu fui uma pessoa que toda a vida quis ser independente, quis estar sempre com condições de muita luta, e também sabendo dessas histórias e querendo mexer com ouro, mexer com isso, mexer com aquilo, fazer as coisas, me tornei um errante, me tornei uma pessoa que fui camelô em São Paulo, na Praça da Sé, fui
caixeiro viajante, comprava mercadorias em São Paulo e saía vendendo no Brasil todo. Já tinha carros né, nestas épocas, eu trabalhava nas estradas vendendo em postos de gasolina, porque naquela época a cidade tudo era pequena, as estradas muito ruins, e eu vendia porque o pessoal de postos de gasolina, pura e simplesmente, não tinha como gastar. Então eu vendia para quem trabalhava em posto quadros, eu vendia estampas, eu vendia meias, eu vendia óculos. E no final dessas viagens eu costumava tirar o nada consta negativo de roubos e furtos do carro e eu levava licença para deixar uma placa em Alta Floresta, no Mato Grosso, ou deixar em Cuiabá, e lá eu vendia o carro e voltava com o dinheiro para poder dar sequência na minha vida, na minha casa, e pura e simplesmente eu estava nestas condições. Conclusão, assim eu fui chegando a um determinado tempo que eu vi que dentro do Brasil tinha um meio de se ganhar dinheiro, seria com o garimpo, porque encontrava muitos maranhenses, muitas pessoas do norte, nordeste do Brasil trabalhando com garimpo, e eles carregavam nas suas burocas as notas todas como se tivesse saído